então agora a próxima palestra. Quem nos falará sobre o tema O Mundo como um Sistema Vivo é o curador do Museu do Amanhã e professor convidado da Casa do Saber e do escritório Oscar Niemeyer, pesquisador do Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica, o físico Luiz Alberto Oliveira. E para presidir os trabalhos, convidamos Nelson Savioli, autor e diretor voluntário da ABRH Nacional para Assuntos Internacionais, ex-diretor nacional de Recursos Humanos da Unilever Brasil e da Rodia Brasil e superintendente executivo da Fundação Roberto Marinho por 15 anos. Por favor. Ok, muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar de volta aqui ao ENCAD. Eu não estive já algumas vezes, para mim é um grande prazer. Prazer também muito grande é poder estar junto com o Luiz Alberto Oliveira. O Luiz Alberto Oliveira é um grande achado para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil nessa questão de se fazer um grande museu, que é o Museu do Amanhã, que eu espero que 99,9% das pessoas já tenham visitado. Quem não foi ainda, favor correr, porque é muito interessante. A importância de ter um curador geral, num museu tão importante como o Museu do Amanhã, no tempo que eu estava na Fundação Roberto Marinho, era ter alguém que pudesse ter a visão de como seria o museu, de ter, falando para administradores, ter a competência de por 2 ou 3 anos conviver com cerca de 20 subcuradores, cada um de um tema, em vários países e não só aqui no Brasil. Então, não só a competência das pessoas, mas ele tinha que lidar com os egos das pessoas. Algumas delas não cabiam nem no elevador, porque o ego era maior do que a própria pessoa. O Luiz Alberto conseguiu fazer isso. E agora, com o museu funcionando muito bem, chegando rapidamente a 1 milhão de visitantes, antes do planejamento, erramos no planejamento, Luiz Alberto, erramos felizmente. Então, essa figura do Luiz Alberto é muito importante, e não só para o museu em si, para o Rio de Janeiro, mas para que seja um exemplo para outras iniciativas no Brasil, pensando em se fazer museus do nível superior, como é o Museu do Amanhã. Bom, não quero falar muito mais do que isso. O Luiz Alberto é um físico, o Luiz Alberto é um filósofo e é um grande palestrante. É por isso que a gente está aqui para ouvir. Aí, Luiz. Boa tarde a todos. Esses são os amigos. Imaginem os inimigos, que não falam, né? Bem, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E o Luiz Augusto me pediu para a gente discutir a ideia de o mundo como um sistema vivo. Então, é que eu vou procurar conversar com vocês a partir de 2 parábolas. Eu vou contar 2 parábolas, tentar extrair o sentido dessas parábolas para a gente poder abordar o tema do como podemos pensar um mundo como um sistema vivo. A primeira parábola é a seguinte: 1789, véspera da Revolução Francesa, véspera de um acontecimento titânico que mudou inteiramente a face do Ocidente, depois hoje do mundo inteiro, nos legando a ideia de uma só humanidade, né? A ideia essencial da igualdade entre os homens. Bom, então, acontecimento titânico. Se a gente se pergunta o que os parisienses comentavam na véspera do 14 de julho de 1789, na véspera da queda da Bastilha, vamos ser surpreendidos. O que se comentava nas classes nobres, na burguesia, no povão, era um espetáculo. Que espetáculo? Será que era uma comédia de Molière? Uma tragédia de Racine? Não. O espetáculo consistia de um menino, aparentando de 5 a 6 anos,
frente a um pedestal semelhante a esse, onde tinha tinta, uma pluma, papel, e o espetáculo consistia do menino pegar a pluma, molhar no tinteiro e fazendo marcas no papel. De vez em quando ele para apreciar o desenvolvimento do trabalho, de vez em quando ele sopra para secar a tinta, e no final ele tinha feito um perfil do rei Luís XIV ou um esboço do seu cachorrinho. Esse era o espetáculo que tantalizava a atenção dos parisienses nas vésperas da declaração fatal da Maria Antonieta sobre o valor nutritivo dos brioches. Era isso que os parisienses estavam impressionados. Bom, por quê? O que tinha esse espetáculo? A essência desse espetáculo era o seu protagonista, o menino desenhista, um autômato de 2.500 peças, que tinha sido construído pelos irmãos Jacquet-Dreux, herdeiros do grande Vaucanson. Vaucanson foi considerado por Voltaire o Prometeu dos autômatos, aquele que trouxe o fogo do céu para animar as máquinas, porque o Vaucanson tinha construído o seu célebre pato, o pato de Vaucanson, capaz de andar, grasnar, bater as asas, bicar o alimento e o expelir, reproduzindo assim, de maneira suficientemente convincente, o comportamento, as funções de um verdadeiro pato. Então, essa era o espetáculo, esse menino, que existe até hoje, hoje reside nos Estados Unidos. Dos 12 desenhos que ele era capaz de fazer originalmente, hoje só é capaz de fazer 2, esses 2 que eu descrevi. Qual é a moral da história? Por que eu contei essa história? A gente encontra aí, em germe, mas já florescendo, uma ideia extraordinária. A ideia de que, se é possível reproduzir de maneira suficientemente convincente o comportamento de uma entidade tão complexa quanto um pato, para não falar de uma criança, através de um mecanismo, talvez os seres reais, os patos reais, até as crianças reais, não sejam senão mecanismos muito sofisticados. Talvez se possa entender que toda a natureza não seria senão uma série de mecanismos concatenados, ou seja, a ideia extraordinária de que a natureza podia ser concebida como uma máquina. Essa é uma ideia absolutamente original. Nunca ninguém antes tinha pensado que seria possível reproduzir, assimilar a surpreendente complexidade do mundo natural num artefato. E que artefato? Um artefato inteiramente desenhado, inteiramente programado, um mecanismo. No entanto, é essa ideia que a gente vê se desenvolver aí, e essa ideia é a ideia central do sistema de pensamento que nós chamamos de modernidade. Quais são os conceitos essenciais de uma máquina? O que é uma máquina? De uma maneira muito simplificada, uma máquina é um dispositivo material que serve para produzir e gerenciar movimento. Então, a máquina, você acrescenta movimento de um lado, ela processa esse movimento e transmite movimento para o outro. É isso que uma máquina faz. De maneira muito simples, vamos imaginar um arquétipo de máquina, uma série de rodas dentadas, como se fosse uma bicicleta que tem muitas rodas dentadas. E o que a gente vê? A gente vê que uma roda dentada aqui, se eu mexo nela, ela transmite movimento para a roda seguinte, que vai transmitir movimento para outra, que vai transmitir para outra, para outra. Quantas rodas eu colocar, o movimento que eu imprimir na primeira vai ser transmitido por todas elas, a última vai se mover. Mas não vai se mover de uma maneira qualquer, vai se mover de uma maneira rigorosamente prescrita. Ou seja, a transmissão de movimento entre duas rodas dentadas se dá na exata proporção matemática do tamanho delas. Então, se eu sei o tamanho de uma roda e sei o tamanho da outra, eu entendo que se eu der uma volta na primeira, a segunda vai ter que se mover proporcionalmente a essa diferença de tamanhos. A segunda para a terceira para a quarta, assim por diante. Ou seja, o que eu mexer na primeira
roda, a última roda vai ter que se mover de maneira rigorosamente determinada. Não tem nenhuma ambiguidade. Então, uma máquina é um exemplo de um sistema que nós chamamos de determinista. Há uma certa causa, eu dar uma volta na primeira rodinha, segue-se um e somente um efeito. A última rodinha vai ter que se mover proporcionalmente. Sistemas deterministas têm propriedades muito curiosas. Por exemplo, eis aqui uma caixa fechada. Eu não sei o que tem lá dentro, não sei o que serve. Será que corta? Será que pula? Será que vibra? Eu não sei. Mas eu tenho um procedimento que vai me permitir conhecer completamente os comportamentos possíveis dessa máquina, que é o procedimento de análise, ou seja, de separação do todo em partes. Proceder como as crianças fazem quando ganham um brinquedo novo. Abrem e veem o que tem dentro. Né? Esse é o procedimento de análise, separar o todo em partes. Então, tem aqui, eu abro aquela caixa, vou separando as peças, eventualmente eu vou chegar num nível de separação em que eu vou encontrar uma parte suficientemente simples, ou seja, dotada de poucos atributos. Uma rodinha dentada de um relógio, ela é esgotantemente descrita por 3 atributos: o tamanho, o número de dentes, se roda para cá ou roda para lá. 3 atributos descrevem esgotantemente as funções mecânicas desse componente. Ora, dessa maneira, pelo procedimento de análise, eu posso reduzir o conhecimento de um todo complicado, uma locomotiva, o relógio da Central do Brasil, né, ao conhecimento de partes muito simples, dotadas de poucos atributos. Conhecendo inteiramente essas partes, sou capaz de reconstituir o comportamento do todo, ou seja, reduzo o conhecimento do todo complicado ao conhecimento da parte simples. Isso sistemas deterministas permitem. Então, se o mundo de fato é uma máquina, torna-se possível nós aspirarmos, pelo menos em princípio, a um conhecimento completo sobre o mundo. Porque agora o mistério é apenas aquilo que ainda não foi analisado, ainda não foi decomposto, ainda não se identificaram suas partes simples e as relações matemáticas que a governam. Então, ao invés de uma natureza densa de mistério, que o espírito deve se aproximar com cautela, agora o espírito pode proceder como um conquistador. Ali onde ele põe o pé é território conhecido. Se desvanecem os mistérios do mundo natural. A natureza não é senão esse vasto mecanismo. Bom, essa proposta ela teve um imenso sucesso. Imenso. Ela serviu para se compreender desde o comportamento dos corpos móveis aqui na Terra, a queda dos corpos, o lançamento de projéteis, todo tipo e sorte de maquinismo, como também para descrever o comportamento dos astros do céu. Então, feitos extraordinários do pensamento foram realizados a partir da aplicação dessas ideias mecânicas. Por exemplo, por volta de 1800 e pouco, os astrônomos detectaram que Saturno não estava se movendo na órbita prevista, ou seja, não estava se comportando como o resultado das engrenagens conhecidas. O que tinha que se supor? Que haviam engrenagens na máquina celeste que estavam faltando ainda. Pelo desvio observado do comportamento prescrito, os cientistas puderam calcular aonde deveria estar o astro desconhecido, que seria a engrenagem faltante. E disseram para os astrônomos: os astrônomos procurem tal dia, tal hora, em tal lugar, em tal direção. Os astrônomos olharam e lá estavam primeiro Urano, depois Netuno, depois Plutão, que agora foi rebaixado, né? Agora não mais. Novos astros no sistema solar. Coisas que ninguém nunca tinha visto antes. O invisível feito visível. Só a arte, diz Paul Klee, tinha essa potência, mas a ciência passou a ter. Então, todo tipo e sorte de avanço, de descoberta, foi realizado a partir da aplicação sistemática desse tipo de conhecimento.
Por exemplo, uma aplicação prática bem concreta. Vamos imaginar um artilheiro, George W., né, manipulando sua condoleza de grosso calibre. E George W. quer disparar seu projétil sobre a detestada biblioteca de Bagdá. Afinal, foi em Bagdá que inventaram essa tal de escrita. Né? George W. odeia livros e bibliotecas, ele então quer detonar a biblioteca de Bagdá. O que ele tem que fazer? Ele sabe que basta ajustar a direção do cano e a quantidade de pólvora, ou seja, a velocidade com que a bala vai sair do cano, para que um único caminho do projétil seja determinado. Ele, então, controlando esses dois valores, a direção do cano, a velocidade da bala, ele pode definir qual é o caminho único que a bala vai seguir, como se houvessem engrenagens governando o movimento da bala. Essas engrenagens são invisíveis, mas é como se efetivamente houvesse essas engrenagens fazendo com que a bala só pudesse se mover daquela maneira prescrita. Então, o sucesso extraordinário desse projeto, né, desse campo de conhecimentos, que nós chamamos hoje de mecanicismo, fez com que inúmeras outras ciências procurassem imitar esses elementos, esses componentes, para poder se constituir, para poder se legitimar. As ciências humanas que estavam nascendo no começo do século XIX, por exemplo, qual é o vocabulário que nós vemos essas ciências humanas começarem a usar? Sociologia. O que ela fala? Fala das forças sociais, o movimento das massas. Olha que terminologia engraçada. Ciência política, até 1808, você não podia dizer que Napoleão, por exemplo, era um líder enérgico. Podia dizer que era um líder despótico, que era um líder genial, mas um líder enérgico ele não podia ser, porque o conceito de energia só foi cunhado por William Whewell em 1808. Daí em diante, pode haver líderes enérgicos. Então, é como se esse ideário manifesto nesse vocabulário começasse a permear da mecânica para um número muito grande de outras ciências, para a biologia, muitas outras. Quando eu era garoto, muitas eras atrás, tinha uma enciclopédiazinha chamada Tesouro da Juventude. O meu ainda era com TH, Tesouro da Juventude. Edição de 1916. A fronteira da tecnologia era o Ford Modelo T. Era o máximo que tinha da tecnologia. E lá tinha uma imagem que eu nunca esqueci. A imagem do corpo humano como um análogo de uma fábrica. Então, a boca é a entrada da fornalha, onde o alimento carvão é queimado para produzir vapor que aciona os pistões dos músculos. Como se fosse um menino desenhista ampliado, né? E o mais engraçado era a cabeça. Na cabeça era uma casa de máquinas, onde tinha um minúsculo capataz, de capacete e tudo, e uma porção de alavancas. Aí esse capataz puxava a alavanca, você levantava o braço, abaixava a alavanca, você abaixava o braço. A complexidade do corpo do ser humano, né, representada através dessa analogia inteiramente mecânica. Bom, esse projeto, essa proposta, teve imenso sucesso, mas também teve grandes dificuldades. A primeira delas é que, se de fato o mundo, a natureza, for mecânica, e se as máquinas são de fato sistemas deterministas, a uma causa segue-se um e só um efeito, então nós temos um problema. Não pode haver inovação, não pode haver invenção, não pode haver acaso e imprevisto nesse mundo, porque é tudo inteiramente determinado. Então, aquilo que eu imagino que foi um acidente é porque eu estou desconhecendo as relações causais, as engrenagens, que fizeram com que daquelas duas séries de acontecimentos se encontrassem de maneira prescrita e prevista. Mais ainda, o atual estado de coisas desse sistema mecânico aqui decorre dos estados de coisas anteriores, das disposições das suas partes anteriores,
que decorrem das disposições anteriores, né? das anteriores. E nós vemos, então, que tudo se passa como se tudo isso que acontece, que nós chamamos de vida, nós chamamos de mundo de acontecimento, já estivesse pré-determinado no momento inicial da montagem da máquina vasta do universo. A mais estranha ideia de divindade que qualquer cultura já elaborou. O Deus relojoeiro, o Deus que monta a máquina do mundo e na hora que a máquina começa a tic-taquear, ele se afasta. Não pode mais intervir, porque até o miraculoso tem que ser mecânico. Até o miraculoso tem que ser através de engrenagens mecânicas, tem que estar previsto. Então, essa imagem é uma imagem profundamente perturbadora, né? Vamos lembrar de Pascal, quando Pascal se deu conta das características do mundo mecânico, ele disse para si mesmo, mas espera aí, se o espaço é infinito, a rigor não há um onde. Se o tempo é infinito, a rigor não há um quando. Quem somos nós? No mundo mecânico, esse mundo em que não pode haver nenhuma inovação, de fato, nenhum acidente, nenhum imprevisto, isso que é caracteristicamente humano, a capacidade de criar, a capacidade de imaginar, torna-se uma espécie de anomalia, né? Eu achei, nesse momento, que eu deliberei, por minha escolha livre, levantar o braço direito e não o braço esquerdo. Julgo ter deliberado, feito essa escolha, né? Exercido a minha liberdade. Mas, se eu sou um sistema mecânico, as disposições do meu corpo estão todas pré-determinadas pelas disposições anteriores. E assim vai. Portanto, não apenas foi uma ilusão eu achar que tinha liberdade de fazer essa escolha, como tem que haver em mim um mecanismo que cause essa ilusão. Esse é o terror do mundo mecânico. Não é à toa que os poetas se matavam. Os poetas tinham que se matar. No mundo desse, o que o poeta vai fazer? Vai se matar, não tem jeito. Bom, esse mundo, apesar de seu incrível sucesso em descrever uma gama enorme de acontecimentos, ele encontrou seus horizontes de validade. Ou seja, o instrumental mecanicista continua muito eficaz, muito efetivo para descrever fenômenos que vão do movimento de um grão de poeira, aqueles que a gente vê quando a luz entra pela janela, né, pairando no ar, até o movimento de planetas em torno de uma estrela. A queda de maçãs, o chute de uma bola, o disparo de um projétil, tudo isso, né, o instrumental mecânico descreve muito bem. Não precisamos de nada, senão da mecânica newtoniana, para mandar o homem à lua e trazer de volta. Nada. Mas, quando nós começamos a sondar as escalas microscópicas e as escalas astronômicas, que ultrapassam ou por serem demasiado grandes ou demasiado diminutas, ou demasiado velozes ou demasiado lentas. Esse tipo de processo que nós não aprendemos com a vista desarmada, o instrumental mecanicista encontrou seu horizonte de validade. Fracassou gloriosamente. Então, quando nós falamos dos componentes moleculares, atômicos dos corpos, como nós falamos dos vastos agregados de astros que compõem o universo astronômico que nós observamos, quando observamos fenômenos muito velozes, fenômenos próximos à velocidade da luz, ou fenômenos muito lentos, fenômenos como o movimento dos continentes, centímetros por ano, tudo isso escapa à descrição mecanicista tradicional. É necessário, então, suplementar essa descrição, né, com outros modos de pensar. Esses outros modos de pensar eu vou chamar de pensamento da complexidade. E esses outros modos, eles sim vão ser efetivos para nós termos uma compreensão de como podemos pensar no mundo como um sistema vivo. Porque se o mundo for um sistema mecânico, não dá. Para a gente começar a abordar esse tema, eu vou me servir de uma outra parábola.
uma parábola da etologia, ou seja, da ciência do comportamento dos animais. E é uma parábola jornalística, uma parábola descritiva, ou seja, vou descrever um acontecimento absolutamente real, tá? Tal como nos contam os estudiosos. Essa é a parábola do encontro do formigueiro chamado Mary com o tamanduá. E a parábola é a seguinte: um belo dia, vinha bamboleando o tamanduá quando encontra-se com o formigueiro chamado Mary. O formigueiro chamado Mary vira para o tamanduá e diz: bom dia, tamanduá, você não quer tomar um café da manhã comigo? Aí o tamanduá, encantado com aquela gentileza, se saboreia aquelas formigas deliciosas, né? E aí, quando ele está satisfeito, está indo embora, o formigueiro chamado Mary vira para ele e diz: obrigado, tamanduá, volte sempre. Essa é a parábola realista do encontro do formigueiro chamado Mary com o tamanduá. Bom, temos algumas questões aí. A primeira delas é: formigueiro tem nome, formigueiro chamado Mary. Quem sabe existem formigueiros John, Paul, Ringo ou George. Segundo, formigueiro chamado Mary fala. Tínhamos já escutado de grilos falantes, mas formigueiros falantes, eu acredito que é a primeira vez. E terceiro, o formigueiro chamado Mary parece ser acometido de um caso grave de masoquismo, né? Convidando o tamanduá para devorar as suas formigas. Como é que nós podemos compreender essa parábola? Vamos nos perguntar, então, o que é um formigueiro? Ora, direis, um formigueiro é um monte de formigas. É uma descrição tão correta quanto insuficiente. É a mesma coisa que dizer que a Catedral de Chartres, por exemplo, é um monte de pedra e vidro. Se eu tiver aqui a Catedral de Chartres e do lado um monte exatamente equivalente de pedra e de vidro, claramente há uma distinção entre esses dois estados de sistema. Claro. Posso provar isso. Faço operações de troca de posição dos componentes. Pego componentes do monte de pedra e vidro que estão no norte, troco pelos do sul. O que acontece? Nada. Continua um monte de pedra e vidro. Mas se eu troco a parede norte da Catedral de Chartres pelo telhado sul, a catedral cai. Há algo que diferencia a Catedral de Chartres do monte equivalente de pedra e vidro. É algo que não é nem pedra nem vidro. É um diagrama de localizações. O que vai dizer que a pedra tal, o tijolo tal, se encaixa com esse outro, com esse outro, com esse outro, nessa parede desse setor aqui. Esse mapa de especificações é imaterial. Ele é simplesmente um princípio de ordenação. Mas é ele que diferencia, objetivamente, a catedral do monte de pedra e vidro. Ou seja, dizer que a Catedral de Chartres é um monte de pedra e vidro, tudo bem, mas é insuficiente. A mesma coisa se dá no caso do nosso formigueiro. Indubitavelmente é um monte de formigas, mas não dá conta. Vamos mudar nossa pergunta então. Vamos nos perguntar o que é uma formiga. Uma formiga, para nós, é um agente, ou seja, é algo, um ser capaz de realizar certas operações, certas ações no mundo e que é capaz de deliberar sobre essas ações, escolher fazer ou não fazer. É isso que é um agente. Só que a formiga é um agente meio sonso, né? Esquece rapidamente o que está fazendo, não consegue ter grande discernimento. Tá? Então, um agente com essas capacidades, mas essas limitações. E, de fato, a gente examina o movimento de uma formiga andando para um lugar qualquer, o que a gente vê? Ela faz um caminho doido, né? Completamente sem qualquer objetivo. Até que ela encontra uma fonte de alimento. Aí algo surpreendente acontece. Ela sonda com as anteninhas a qualidade da fonte de alimento, toma uma amostra e refaz o caminho que ela tinha percorrido desde o formigueiro, porque ela deixa uma trilha de migalhas químicas chamadas feromônios. E ela então vai retraçando esse caminho, carregando a amostra do alimento. No meio do caminho, ela encontra com uma segunda formiga. A segunda formiga vai, pega as anteninhas e prova a qualidade da amostra. Se ela aprovar,
ela divide o mundo em dois. Ela deixa de seguir o caminho que ela seguia e passa a seguir o caminho que a primeira formiga tinha feito, até a fonte de alimento. Uma terceira formiga encontra com a primeira, o procedimento se repete. Novamente há uma escolha. Lá pela 800ª ou milésima formiga, nós vemos que se formou um caminho único que vai do formigueiro à fonte de alimento. Esse caminho é matematicamente o mais curto, portanto, energeticamente o mais econômico. Uma formiga é sonsa, esquecida, mas 800 formigas resolvem um problema de maximização de recursos numa superfície em 3 dimensões. Garanto para vocês, não é trivial. Há alguma coisa, portanto, na ação combinada de 800 formigas que não está presente na formiga isolada. Podemos, então, agora reanalisar a nossa parábola, né? Vem o formigueiro, o tamanduá se aproxima do formigueiro, saem do formigueiro as formigas mais parrudas, o sistema de defesa do formigueiro, que é o formigueiro chamado Mary, dizendo com o seu corpo: bom dia, tamanduá, você não quer tomar um café da manhã comigo? Ou seja, Mary dança para o tamanduá, se comunica através de movimentos do seu corpo, que são as formigas. E então ela dialoga com o tamanduá gestualmente, como se dançasse, né, se comunica com o tamanduá dessa maneira. O tamanduá se banqueteia e, no final, quando as formigas sobreviventes estão voltando para o formigueiro, é Mary dizendo com o seu corpo: legal, bacana, volte sempre. Bom, como é que nós sabemos que Mary é Mary? Vamos imaginar dentro do formigueiro. Dentro do formigueiro, uma certa câmara. Dentro dessa câmara tem algumas formigas. Vamos ver o que elas estão fazendo. Vemos que 4 ou 5 dessas formigas estão associadas, realizando em comum uma tarefa. Mas como as formigas são esquecidas, logo uma delas esquece que está fazendo aquilo e vai fazer outra coisa. E uma outra entra no lugar. Então, esses times são muito efêmeros, duram 5 ou 6 segundos. A gente amplia um pouco o olhar, nós vemos que tem diversos times participando da realização dessa tarefa. Vou chamar esse conjunto de times de equipes. Essas equipes são bem mais duradouras, né? Até um dos times inteiros sair, demora entre 20 a 25 segundos. Eu amplio o olhar e eu vejo que tem equipes de diferente natureza compartilhando atividades nessa mesma área. Vou chamar esse conjunto de equipes de setor. E vocês estão vendo onde isso vai dar, né? A cada vez que eu amplio o olhar, eu integro mais áreas, mais funções, funções mais diferenciadas, né, que vão cobrindo todo o espectro do formigueiro. Passo de setor para divisão, divisão para departamento. Vou seguindo até que eu tenho a última instância de composição do formigueiro, que os estudiosos, vejam que nome curioso, chamam de símbolo. Então, o formigueiro é feito de símbolos, que são feitos de departamentos, divisões, seções, setores, equipes, times, de formigas. Exatamente a mesma relação constitutiva que nós vamos encontrar nos nossos próprios corpos. Nós somos feitos de proteínas, essencialmente, proteínas reunidas em células, minúsculos pacotes. As células se integram compondo tecidos, tecidos se associam formando os órgãos se combinam formando sistemas respiratórios, circulatórios, etc., que se integram, formam o indivíduo se relaciona com o seu ambiente. É exatamente a mesma estrutura hierárquica de integrações sucessivas, né, que acontece no formigueiro, com a diferença que as células do formigueiro são capazes de se mover sozinhas, as formigas. As nossas só se movem em conjunto. Mas, da mesma maneira do que no formigueiro, do que em nós encontramos uma diferença essencial em relação ao mundo da máquina, que é o fato de que, quando formigas se associam para formar times se associam para formar equipes, cada uma dessas regras de associação permite o nível seguinte:
mas não o esgota. As mesmas formigas podem fazer times, e esses times fazerem equipes muito diferentes. As equipes se integrarem em setores variados. Os setores darem lugar a seções, a divisões, a departamentos bem diferentes. Ou seja, ao contrário da máquina, em que, do começo ao fim, da parte ao todo o sistema é inteiramente determinado, no caso do formigueiro, em cada nível, permite o nível seguinte, mas não o esgota. Por isso, é possível que um certo formigueiro tenha um encontro com o tamanduá, e quando as formigas sobreviventes retornam, ativam todo o metabolismo do formigueiro, né? Fazem com que formigas troquem de times, times troquem de equipes, equipes troquem de setores, todo formigueiro é afetado por aquele encontro, e daí em diante o formigueiro traz em si uma marca, uma cicatriz, uma tatuagem, que é o conhecimento de que no mundo existem tamanduás. Esse conhecimento vai governar o comportamento do formigueiro daí para frente. Ele possui agora uma marca capaz de internalizar, trazer para dentro de si uma imagem do mundo externo que o formigueiro habita. É como se agora, graças a esse encontro, o formigueiro chamado Mary soubesse que no mundo tem tamanduás. Esse conhecimento é muito mais importante para Mary do que as 100, 200 ou 500 formigas, ela que tem 1 milhão. Quando a pessoa amada nos faz uma carícia, arranca dezenas de céus epiteliais da nossa pele. Pouco nos lixamos para céus epiteliais, queremos mais a carícia da pessoa amada, ora essa. Então, da mesma maneira, o formigueiro vai ter essa capacidade que a máquina não possui, de, a partir dessa indeterminação interna, dessa multiplicidade de modos de associação, vai poder guardar marcas, formar imagens daquilo que antes lhe era exterior, trazer uma imagem do mundo para dentro de si. Isso é a base do que nós podemos chamar de pensamento. Memória, instinto, tudo vai decorrer dessa abertura interna, que não pode acontecer quando todos os processos são inteiramente determinados. Se não houver essa indeterminação interna, esse inacabamento, essa pluralidade de associações possíveis, se o formigueiro já não trouxesse dentro de si vários outros formigueiros possíveis, os formigueiros do amanhã, o formigueiro não podia aprender. Se não aprendesse, não sobrevivia. E agora a gente entende, né? Dependendo da reação que cada formigueiro em particular tiver frente aos encontros que ele tem, vai ser possível que ele tenha reações diferentes. Seus componentes, as formigas, são idênticos para todos os formigueiros, mas o conjunto dos formigueiros exibe propriedades individualizadas. Os estudiosos são capazes de dizer, pelo comportamento dos formigueiros, dizer, esse formigueiro é tímido, esse formigueiro é curioso, esse formigueiro é brincalhão, esse é deprimido. Ou seja, pelo conjunto da atividade das formigas, não de cada, do conjunto, eles podem atribuir ao formigueiro personalidades e distinguem os formigueiros por essas personalidades. Daí tem o formigueiro chamado Mary e, quem sabe, os formigueiros John, Paul, Ringo e George. O traço mais essencial para a gente compreender aí é a relação que há entre a formiga, a parte, e o formigueiro, o todo. Vamos imaginar que uma formiga está dentro do formigueiro e ela quer saber aonde, em que local do formigueiro sua presença será mais útil. Aonde ela é mais útil. Como é que ela pode se guiar dentro do formigueiro? Ela usa simplesmente o índice da intensidade do cheiro de formiga. Na direção onde o cheiro de formiga for mais intenso, já tem muita formiga. Onde o cheiro de formiga for menos intenso, tem menos formiga. Logo, provavelmente vai ser mais útil que ela se dirija para o local onde haja menos formigas.
Mas, ou seja, um mapa global, o mapa dos cheiros, a distribuição dos cheiros de todas as formigas, serve para orientar cada formiga. Mas a formiga, quando ela muda de lugar seguindo esse mapa, modifica o próprio mapa. Portanto, no formigueiro, temos algo que é impossível no caso da máquina. O todo servindo de orientação para a parte. E a parte, por sua vez, as suas ações modificando o todo. Todo que modifica a parte, modifica o todo que modifica a parte, como se esse tipo de sistema fosse capaz de dobrar-se sobre si. Dobra, em latim, é plexo ou plica. Esse sistema capaz de dobrar-se sobre si, de fazer com que suas ações modifiquem sua própria organização, é um sistema complexo. E entendemos, então, que o mundo visto como um sistema vivo é um mundo visto como um sistema complexo, uma variedade de sistemas que, ao desempenharem sua natureza, são capazes de modificar essa própria natureza. Ao se interligarem, ao competirem, ao cooperarem, vão não apenas realizar mudanças para fora, mas vão incorporar mudanças internamente. E essas mudanças vão fazer com que cada um desses sistemas ele possa diferenciar-se crescentemente, pelo aprendizado para dentro, pelo comportamento renovado para fora. Esta capacidade de contínua autorrenovação é impossível para as máquinas. Ela só é possível se você tiver um sistema complexo, tal como os sistemas vivos. Portanto, se vocês se perguntarem como posso representar no mundo contemporâneo, nesse mundo que nós compartilhamos, o funcionamento das empresas, umas com as outras, formando um sistema internamente, através da relação entre seus agentes e seus participantes, como eu devo conceber esse mundo? Usando as regras fixas, deterministas da mecânica? Não parece que isso vai dar certo. Parece muito mais apropriado que nós pensemos esse mundo, essa ecologia de empresas, essa ecologia de sistemas complexos empresariais, com todas as suas nuances internas, com suas ações, competições, comparações, cooperações, do modo como uma rede de sistemas complexos que implica que nenhum desses sistemas alcança ou alcançará um estado de finalização. Nenhum deles se consolidará definitivamente. Consolidar-se é ter seus agentes em posições fixas, estabelecidas, cristalizadas. Este sistema não fluirá internamente. Esse sistema provavelmente não vai prosperar no ambiente em que outros sistemas disponham dessa fluidez interna. Então, mudar-se para fora e mudar-se para dentro. Contínuo dobramento das ações, do conhecimento sobre si próprio. Quanto mais se conhece sobre o mundo, quanto mais se conhece sobre si, mais esse sistema vai ser capaz de agir eficazmente junto com os outros sistemas e internamente. O mundo é vivo. Obrigado por compartilharem esses momentos. Ok, pessoal. Muito obrigado, Luiz Alberto. Nós não vamos ter tempo para perguntas e respostas, mas então eu vou fazer uma pergunta de 1 minuto e você responde em 3 minutos. Ok. Então você mostrou bem como entender o mundo por um sistema mecânico e como entender o mundo por um sistema complexo, e daí é que nós podemos progredir do ponto de vista, inclusive, da administração, da gestão e tudo mais. Os humanos, a população, os empregados, os empresários, eles podem se dividir entre aqueles que conseguem enxergar que o mundo não é apenas mecânico, mas é também um sistema complexo, e existiriam, então, empreendedores, administradores,
que conseguem captar essa complexidade e outros que não conseguem, isso moldaria organizações, futuro das organizações? Pergunta muito boa, muito difícil, né, Nelson? Vamos imaginar o funcionamento de uma orquestra. Então, numa orquestra, você tem, digamos, o violino tocando uma nota, você tem os outros violinos, aí você tem os violinos, os cellos, as violas, que fazem as cordas, aí você tem as cordas, tem os sopros, os metais, tem a percussão, tem os cantores, e você tem o maestro regendo. É assim que uma orquestra funciona. Se o maestro se ativer a repetição mecânica da primeira vez que essa peça foi executada, essa orquestra vai sempre soar da mesma maneira e, provavelmente, as capacidades de cada um dos seus elementos, de cada violino, mas também dos violinos, das cordas como um todo, da integração das cordas com os metais e assim por diante, ou seja, a orquestra como um todo, provavelmente não estará tendo sua potencialidade inteiramente desenvolvida. O que o maestro pode fazer é suscitar variâncias, diferenciações, modificações em cada um dos seus componentes, no nível dos violinistas, no nível das cordas, da relação das cordas com os metais, na relação da orquestra como um todo, de tal maneira a que, a partir dos mesmos elementos, apenas com essa variância dos comportamentos, um efeito global muito mais harmonioso seja alcançado. Então, se trata aí do maestro compreender que ele tem que aprender com orquestra, tanto quanto dirigir a orquestra, cadenciar, determinar, né? Ele precisa aprender com a orquestra. Num certo sentido, ele precisa ter a orquestra dentro de si, para que a orquestra o tenha dentro dela. Esse tipo de dobramento, porque novamente um dobramento, né? As ações do maestro sobre a orquestra repercutirão no efeito que o maestro deseja ter, e o maestro vai ter que se realimentar desse efeito. Esse tipo de relação de dobramento, de multiplicidade de relação de causa e efeito, é algo que nós podemos entender que contemporaneamente é para ser muito valorizado. O engessamento excessivo, ele pode servir em situação extrema de intempérie. O tsunami batendo a porta, você defende a recua os arfes, né? Como se dizia antigamente, você defende. Mas você manter esse estado de rigidez interna, né? E de homogeneidade frente à relação com os outros, com o exterior, isso não pode ser uma estratégia de longo prazo. Não pode valer para qualquer circunstância. Ao contrário, o bom maestro e a boa orquestra serão aquelas que tocarão metade de modo inteiramente determinado e metade de modo bastante improvisado, fazendo com que de cada vez a execução da peça possa ser aprimorada e que diferentes audiências, né, diferentes circunstâncias do ambiente, diferentes demandas, possam eventualmente vir a ser atendidas. Muito bom. Ok. Então, vou agradecer a palestra do Luiz Alberto. Eu peço aos dois a gentileza de permanecerem só mais uns minutinhos no palco. Agradecemos ao físico Luiz Alberto Oliveira pela excelente palestra e ao presidente da mesa, Nelson Savioli, pela condução do trabalho. E convidamos agora o administrador Antônio Andrade, coordenador da Comissão Especial de Empresas Juniores do CRA-RJ, para fazer a entrega dos certificados e da lembrança do evento. Ela vai trazer.